E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, estou indo agora encontrar um amigo meu, o Rubens, e a gente vai conversar um pouco sobre a profissão de cabeleireiro aqui na Irlanda. A gente vai debater um pouco sobre os salários, como foi a profissão, como foi a chegada dele, na verdade, para poder ingressar nesse mercado, se ele já iniciou aqui trabalhando com isso, entre outras coisas. Então eu vou encontrar ele agora aqui no restaurante que a gente combinou de se encontrar e tô chegando aqui agora. Bom, então já estou aqui, claro que a gente primeiro pediu a comida antes de começar a conversar e esse é o Rubens. Bom, a gente teve que cortar e vir para cá porque o barulho lá no restaurante estava ensurdecedor e a gente vai dar prosseguimento a essa entrevista aqui na casa do Rubens. Então, a partir daqui é que vai rolar a entrevista, beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos, como por exemplo, sobre como é a imersão no mercado de trabalho, nós vamos falar sobre os salários, vamos falar também sobre os preços aí desse mercado da beleza aqui na Irlanda e vamos falar também aqui, o Rubens vai dar algumas dicas para vocês sobre o que vocês podem fazer ainda aí do Brasil para poder se preparar para quando vocês chegarem aqui na Irlanda, para vocês chegarem aqui sem perder muito tempo, beleza? Então, Rubens, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Olá pessoal, muito obrigado Gabriel e a Isadora que não está aqui hoje com a gente pelo convite para estar mostrando um pouco para vocês que são seguidores. Gabriel, fala um pouco mais alto, que fala um pouco baixo. Mas para falar um pouco aos curiosos, aos profissionais que estão aí no Brasil ou estão em outros países que queiram vir aqui na Irlanda conhecer um pouco mais sobre o mundo dos barbeiros e cabeleireiros, porque eu atuo nas duas áreas aqui dentro de Limerick, que é a cidade que a gente mora aqui na Irlanda. Mesmo. E eu vou deixar ele me perguntar muita coisa. Então eu sou o Rubens, então eu tenho alguns anos de profissão aí no Brasil, com muita experiência, e vim aqui para Irlanda aprimorar meu inglês, que era um sonho viver essa experiência de intercâmbio, e agora estou podendo viver esse sonho. Então, como você mencionou, você já veio com experiência do Brasil, exato. Você já atuava no Brasil nesse ramo, certo? Sim. E quando você embarcou aqui para a Irlanda, você chegou a trabalhar em outras profissões ou você já veio focado em atuar na sua área? Pronto, pessoal. Respondendo à curiosidade de Gabriel e da maioria das pessoas que me mandam também direct lá no meu Instagram, a minha experiência é muito vasta dentro do mercado da área da beleza, tanto masculina quanto feminino, lá no Brasil. E quando eu pensei em vir para cá, eu já tinha informações que aqui o mercado ele necessita muito de profissionais. Só que a gente vem com todo o desejo e a vontade de atuar na nossa área. Não só eu como um profissional da área da beleza, como um hairstylist, mas todos os profissionais que vêm, saem do Brasil, querem trabalhar na sua área aqui. E tem um caminho longo a ser seguido. Quando eu cheguei aqui, eu estava disposto a trabalhar em outras áreas, não tinha problema algum, porque a área de cabeleireiro, de barbeiro, a área de hairdressers, você precisa ter um inglês com muita fluência para você poder ingressar nesse mercado. Ou fazer como o Gabriel comentou anteriormente, atender os brasileiros. Então muitos profissionais, muitos novos profissionais ou pessoas que têm o desejo de ingressar na área e quando tem essa oportunidade de viver fora, eles fazem uma especialização muito fast, muito rápida no Brasil, não passa por aquele processo de crescimento, de amadurecimento profissional, para entender como ele pode agir dentro de determinadas situações e chega aqui, cai aqui na Irlanda, também em outros países, e começa a atuar na área de beleza. Aqui na Irlanda não existe uma fiscalização para o barbeiro, o profissional que queira atuar como barbeiro aqui é muito simples, é só dizer que é barbeiro e começar a trabalhar. Ou seja, num salão profissional, num salão local, ou em uma barbearia, ou até mesmo atendendo em sua casa para fazer sua grana extra. Porém, você vai ter, os resultados não serão tão satisfatórios, que é o que a gente muito observa aqui. Tá? Então isso acontece muito, tanto na área feminina quanto na área masculina. Mulheres que fazem sobrancelha, que fazem depilação, e que fazem um curso rápido no Brasil, chega aqui e atua. Isso é muito complicado, porque você às vezes sai do seu foco, do que você deveria estar fazendo, e tenta buscar uma nova profissão, e acaba não fazendo algo que deveria ser mais construtivo para a sua carreira, ou para o seu crescimento, e você vai tentar porque você pensa no imediatismo, pensa no dinheiro primeiro. No meu caso foi ao contrário, eu saí com uma profissão muito bem estabelecida no Brasil, eu tenho meu próprio salão no Brasil,
e eu vim para cá para aperfeiçoar meu inglês. E queria muito atuar na área, chegando a atuar na área, trabalhar em salões, ter essa experiência. Que eu consegui, aí a gente vai falar mais um pouco lá para frente. Mas tem que ter esse cuidado, né, Gabriel? Sim, e isso eu é tô aqui verdade. alguns bons meses, Isso. e foi um processo que para mim foi um pouco rápido, mas para outras pessoas não é tão rápido. E aí a gente vai vir, Gabriel, por exemplo, pergunta, eu vou falar quais são as dicas que eu dou para quem tem essa vontade de vir para cá. E lá pro final do vídeo vocês vão saber mais. Eu só vou falar isso no final do vídeo, essa dica eu só vou dar no final do vídeo. Pois pronto, aí sim, gostei. O cara sabe segurar a audiência. Então vamos lá. Por quê? Isso tudo que o Rubens falou é uma coisa assim, que é bem comum por aqui, que são alguns brasileiros que antes de sair do Brasil, né, eles fazem alguns cursos, tem diversas instituições aí no Brasil que fornecem um curso de barbearia, cabeleireiro e tal, pensando design de sobrancelhas ou unhas e por aí vai, pensando em quando chegar aqui, em ter essa profissão como uma fonte extra, né, de renda. Exato. E alguns brasileiros optam por fazer isso e acabam atendendo outros brasileiros, principalmente pela barreira da língua, né? Exato. Mas você, como já tinha uma experiência prévia no Brasil, já tinha uma carreira, apesar de ter o idioma, né, ser diferente, mas eu creio que quando a gente vai chegar agora nessa parte, como você ingressou nesse mercado, eu creio que a sua experiência ela deve ter sido um ponto determinante. Exato, para o sucesso em determinados estabelecimentos. Então, eu cheguei aqui como todo mundo, como o Gabriel, como a Isadora, né, como os outros, as outras pessoas que vocês conhecem aí, vindo para uma escola, fazendo curso de inglês, para estudar me aperfeiçoar no inglês, que era o meu foco, um dos meus principais focos. E a partir do momento que eu cheguei, eu disse, olha, eu vou focar bastante e não vou buscar a oportunidade de emprego na área, porque eu sabia que existia uma limitação, que era o inglês. Né? E a partir desse momento, a partir de alguns dias que eu estava aqui, surgiu, na verdade, uma oportunidade de eu trabalhar em um salão local aqui. Mas foi por intermédio de conhecidos, de amigos, e eu tive uma oportunidade que muitas vezes as outras pessoas não têm. E daí eu fui começar nesse local pelo fato da minha experiência. Então eu abri minha rede social, eu mostrei todo o meu portfólio, quantos anos, todas as coisas que eu fazia. E aí o proprietário disse, beleza, você tem muita experiência, eu vou disponibilizar um espaço para você trabalhar, mas você vai ter que trabalhar com os brasileiros, porque você não fala inglês. Você não tem um inglês suficiente. Você está sabendo disso agora, né, Gabriel? Estou sabendo disso agora. Tanto para Gabriel quanto para vocês, isso é novidade. Então, isso... Eu fiquei muito seguro, né? Porque eu não entendia nada que eles falavam. É muito difícil o acento aqui na Inglaterra. E eu, com 20 dias que estava aqui na Inglaterra... Na Irlanda... Com 20 dias que eu estava na Irlanda, eu tive essa oportunidade. Eu pensei em não aceitar e desistir. E eu pedi, né? Fiz muita oração, pedi a Deus e comecei lá, com 20 dias aproximadamente que eu tinha chegado aqui na Irlanda. E comecei a divulgar bastante para os brasileiros. E foram os meus primeiros passos, foram atendendo os brasileiros. Claro que eu atendia pessoas de outras nacionalidades, mas minha maior cartela nos primeiros meses foi atendendo os brasileiros. Então aconteceu meio que por acaso. Eu saí de um restaurante, um amigo meu estava comigo, aí o dono do salão, meu amigo, cortava o cabelo nesse salão, falou, você está precisando, aqui tem meu amigo, tal, tá assim, 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 ele mostrou fotos, a gente conversou, ele traduzia para mim, e ele falou, diga ele que ele pode vir, tá aqui um espaço, ele continua, mas é interessante que ele busque divulgar o nome dele para os brasileiros. E assim começou o meu passo, porque também o proprietário desse salão, ele não é nativo, ele é de um outro país. Então ele entende como é esse processo de adaptação aqui na Irlanda. E a partir desse momento que ele deu essa oportunidade, até hoje eu continuo trabalhando com eles, Gabriel corta o cabelo. Eu corto o cabelo com ele lá. Comigo lá. E eles são pessoas maravilhosas. Então eu tive sorte, né? Eu tive Deus ali me guiando. E a gente tem uma relação muito boa hoje eu já converso em inglês com eles, né? Graças a Deus. Mas foi esse processo. Então há uma mistura de sorte de Deus nesse processo de amizade.
e não é para todo mundo. Sim. Mas aí a gente vai dando continuidade e no final eu explico quais são as dicas o que é que eu faria diferente até chegar a esse ponto, né? Facilitar aí o caminho, né? Do tio aqui para vocês. Perfeito. E ele tocou em pontos assim que são essenciais e que eu venho martelando aqui nesse canal constantemente. Você acabou comentando sobre a rede de network, que é muito importante a gente ter. Através dessa rede de amizades que você vai conseguir muitas coisas por aqui. Não vou ficar me repetindo, mas é um fator muito importante aqui você fazer amizades, seja cara de pau, faça amizades com o máximo de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar. Seja em moradia, ou no trabalho, ou na escola, ou até mesmo para desenvolver o seu inglês, ou, sei lá, alcançar novas oportunidades aí. Outra coisa que ele falou também que é muito importante, que eu vejo como muito importante, é isso, de que se você tem um trabalho, se você tem um serviço, se você consegue oferecer, como a gente estava comentando aqui, né, focando na estética, se você trabalha como manicure, se você trabalha como cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelhas, é muito importante que você primeiro atinja o público brasileiro, porque muito provavelmente o público brasileiro vai ser o seu primeiro cliente, vai ser a sua primeira cartela de clientes, né? Exato. O Gabriel está extremamente correto. E você vai encontrar nesse caminho aquela brasileira ou aquele brasileiro que namora com um Irish, com um nativo, com um irlandês, ou com a irlandesa, e acaba fazendo esse network, mostrando sua qualidade de serviço. E vai te levando mais longe. Exato. E as coisas não são do nosso tempo. No Brasil, a gente está muito acostumado que as coisas sejam muito rápidas, muito corrida. Aqui é uma nova cultura, né, pessoal? Aqui são novos hábitos. A gente não pode trazer os nossos costumes e querer impor para eles. Então, a gente precisa primeiro se reeducar a forma como a gente vê as coisas, porque aqui é diferente. A Irlanda tem o tempo dela. E se vocês aprenderem isso assim que sair do Brasil já com essa cabeça, que a Irlanda tem o tempo dela, não é o tempo do Brasil e de outros lugares. Então, tem que respeitar. A sua vida começa a andar a partir de 2, 3 meses, quarto mês que você começa a se sentir inserido no ambiente, se sentir parte desse ambiente, porque você está numa nova língua, onde todo mundo fala inglês, você só fala português com algumas pessoas, você tem que trabalhar o tempo todo e responder em inglês, e aí você se sente um pouco meio apreensivo. Imagine você ter que atender, cortar cabelo, fazer unha, né? E para os brasileiros, você que quer atuar, não sou contra quem quer começar, mas você faça isso, uma prévia antes disso, se prepare um ano antes, prepare meses antes e comece a fazer seus estágios no Brasil, para não fazer aqui quando as pessoas chegarem. Porque daí você vai acabar queimando o seu nome. Né? Tipo, as pessoas vão dizer, não é boa. E aí você fez de a comunidade é muito pequena e acaba circulando entre a galera, tipo, aquela pessoa não é profissional. Concordo. Então você tem que ter muito cuidado quando você diz que é um profissional e você não tem de fato aquele conhecimento a longo prazo ou a curto prazo, mas você não vai entregar o resultado que você promete. Isso mesmo, muito bom. E esse fato de ter experiência no Brasil, já ter um nome no Brasil, não se preocupe que você não perde isso. Muito pelo contrário, o Rubens veio, já tinha uma bagagem, como ele comentou, mostrou a rede social dele. Então, através disso, você consegue comprovar a sua experiência. Porque muita gente fica com medo, achando que quando sai do Brasil, tudo que ele construiu lá se perde. E não é o que acontece, né? Não, tudo que toda a sua bagagem, todo o seu leque de conhecimento, ele vai em algum momento ser muito útil para você. Seja você atuando na sua área ou você atua numa área diferente da que você está. Porque você traz aquele conhecimento e agrega valor para a sua nova experiência de trabalho, dando dica ali para o chefe, dando dica para um colega seu de trabalho, e vir com a mente aberta, né? Para que você possa viver a melhor experiência possível aqui dentro da Irlanda. E lembrar que você está aqui de passagem, ou você, se tiver a oportunidade e queira permanecer aqui por mais anos, tem outros caminhos que você pode seguir de forma correta, mas a nossa passagem aqui, como estudante, são 2 anos, então tem que vir com esse projeto de vida de cabeça e seguir de forma correta, fazendo os caminhos que têm que ser feitos e não comparar nunca a sua história com a do outro. A sua história é única e individual. A minha história é única e individual, a do Gabriel e da Isadora também. Isso. E daí você construi sua própria história fazendo esse network todo com pessoas super interessantes e, lógico, né, vendo as suas melhores escolhas e companhias e ter sua melhor experiência aqui na Irlanda.
Me pergunte mais as curiosidades aí sobre esse mundo, Gabriel. Tá, eu quero saber agora um pouco sobre o mercado de trabalho. Você chegou a ver alguma diferença entre o mercado de trabalho brasileiro e o irlandês? O que acontece, para mim, é cultural, né? A gente precisa entender, foi difícil para mim, eu ter que aprender, reaprender a lidar com situações e comportamentos dentro do salão. Porque nossa cultura é uma, a cultura deles é outra. Exemplo que é engraçado para nós, mas para eles é comum. Eles tomam pouquíssimos banhos, né, Gabriel? Isso é verdade. Tipo, os cabelos são sempre muito oleosos, eles passam dias sem lavar o cabelo, mas isso é cultural. E aí, você sempre vai atender uma pessoa com o cabelo muito sujo para nós, mas para eles não tá sujo. E a gente sabe que o resultado de um bom corte, o cabelo precisa ser higienizado, hidratado, volta para a cadeira para a gente ver qual é o resultado. Mas isso dificilmente acontece aqui, isso é muito comum. Então eu tenho que entender que o tempo deles também é pouco, por mais que aqui a vida se pense numa vida mais saudável, mas você não pode passar 40 minutos, 35 minutos com o cliente na cadeira. Porque já é hábito deles que o corte seja rápido. Eles não têm essa preocupação de detalhes, mínimos detalhes, que é muito comum no Brasil. O cliente olhar, apontar, é muito diferente isso. Então ele quer sentar ali. Existem algumas pessoas que são mais caprichosas, alguns clientes que são mais exigentes, que eles vêm normalmente com uma foto no celular. Mas aqui é sempre um único estilo de cabelo, né? O mesmo corte para 90% dos homens, e é muito comum, né? Aqui eles pegam um modelo que está na moda e todo mundo usa. E é muito comum, né? Aqui o mesmo corte, né, Gabriel? E tipo, tem que fazer rápido, porque eles não estão preocupados com detalhes, não usam alguns produtos que a gente usa. Então, para mim, essa questão cultural, e eu tentei no começo ter que querer fazer da forma que é correto pelo fato que eu aprendi assim. E nas escolas que eu passei. Mesmo aqui na Inglaterra, que é tão vizinho deles, né, que é onde se ensina dessa forma, para eles aqui não está correto. E eu tive que fazer igual ao que os outros profissionais faziam, porque eu estava sendo o diferente naquele momento ali. Porque senão eles estavam achando que eu não era profissional, que eu não sabia fazer o corte, que eu não estava sabendo fazer corretamente. Você teve que entrar no jogo, senão, né? Exato, eu tive que jogar como os outros jogavam, senão eu Isso era, mesmo. Rubens, não tá certo. Mas eu passei essa experiência, eu vivi tipo de o cliente olhar assim e dizer, eu acho que esse cara não sabe cortar cabelo, entendeu? E é muito, muito, muito comum isso. Então tem a questão da higienização do couro cabeludo, tem os problemas dermatológico muito, muito grande, tipo, que é muito maior em relação ao Brasil. Então, essa coisa cultural. Aí vem as mulheres, que eu também atendo no salão. É a mesma coisa, tipo, para mim, uma das coisas que mais me chocou foi a forma de secar, né? De usar o secador e a prancha. No Brasil, a gente não o uso de segurar é uma forma diferente, é muito... Só que na hora de secar o cabelo da mulher, no Brasil a gente estira o cabelo, deixa certinho, e aí se a mulher quiser uma prancha, a gente deixa o cabelo liso com a escova, com o secador e a escova. Aqui não, aqui eles secam como se você estivesse secando em casa. Tipo, para tirar só o excesso da água total, deixar ele quase seco e depois prancha. Que elas gostam do cabelo muito, 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 muito liso. E tipo assim, os cabelos, tipo, estraga o cabelo, né? Porque você a prancha não sei quantos graus e tipo, eu tentei fazer como no Brasil, tal, certinho e... Não curtiram. Não, é como se eu estivesse fazendo errado. E aí eu fui me adaptar, fui fazer igual, né? Né? Tipo, rápido, tão rápido quanto e da mesma forma. Porque a questão cultural é comum, eu não posso mudar isso. E aí eu fui entender isso depois de semanas, depois de alguns meses trabalhando, observando como se fazia, como eles adaptavam essas coisas na vida deles, sabe? E aqui, assim, é a cultura deles, nós temos que nos adaptarmos. Senão você vai ter muita dificuldade de ser aceito
pelos clientes dentro daquele salão. Então não adianta querer mudar, né, querer aplicar o que a gente aplicava nos brasileiros para querer aplicar nos irlandeses, porque não vai funcionar, certo? Pois perfeito. Então a gente vai entrar agora aqui no assunto que eu tenho certeza que é do interesse de muitas pessoas, que é o salário, o pagamento, na verdade. Rubens, conta um pouco pra gente como é que funciona a questão financeira nesse mercado. Ela funciona da mesma forma como a gente está acostumado, pelo menos a galera que acompanha a gente aqui no canal está acostumada a gente a passar aqui os valores trabalhados por hora, porque é dessa forma que a maioria das profissões funcionam por aqui. Só que como você trabalha com clientes, você trabalha com pessoas, eu gostaria de saber se tem alguma diferença, se você recebe por cliente, ou se você consegue receber por hora, ou uma diária, como que funciona o pagamento? Pronto. Ó, pessoal, eu trabalho aqui em 2 estabelecimentos diferentes. Eu trabalho em um salão, unissex, que é onde eu atendo o Gabriel. Então, atendo meninos e meninas nesse salão. E em outras horas, em outros horários, em outros dias, eu trabalho numa barbearia, que aí só atende menino, que é uma barbearia no shopping. Então, aí são contratos diferentes. Nesse salão, especificamente, que os donos são chineses, é meio que parecido com o Brasil, mas não é comum isso acontecer. Normalmente você recebe ou por hora trabalhada ou por dia. Então, normalmente na área de beleza é por dia. Mas nesse salão do centro, eu recebo meu contrato, minha parceria com eles é como no Brasil, né? Então, tipo, é porcentagem. Se eu atendo... Desculpa, minha porcentagem é 60 quando é produtos dele, 60 quando é meu produto, 50 quando é corte, 50-50, né? Meio a meio. É mais ou menos dessa forma. Então, quando eu uso produtos deles, que é com química, alguma coisa do tipo, eu só ganho 40% quando o serviço feito. Quando eu uso meu produto, eu ganho 60%. Quando é só corte ou barba, é 50%, 50-50. Isso é muito comum no Brasil. E para mim aqui é maravilhoso, porque você acaba ganhando mais. Mas nos outros lugares, no outro salão que eu trabalho, na barbearia que eu trabalho, eu ganho por dia. Então, se eu não cortar nenhum cabelo, que é impossível isso acontecer lá, é impossível, né? Se eu não cortar nenhum cabelo, eu vou ganhar aquele valor. Aquele valor estabelecido por 8 horas, 6 horas, porque, tipo, dia de domingo eu trabalho menos horas, mas eu ganho igual como se eu trabalhasse durante a semana. Durante eu trabalho 5 horas, eu ganho igual como se eu trabalhasse 8 horas, porque no domingo a gente ganha mais. No feriado também. Então eu ganho na barbearia, eu ganho por dia. Então você, quando tiver com muita vontade, se você tiver interesse, de ingressar no mercado de trabalho, no mercado de barbearia ou de cabeleireiro, você tem que observar muito isso. Porque às vezes a diária está muito boa. Nossa, no shopping a diária é maravilhosa. Porém, é muito busy, é muito corrido. É tipo assim, se o cara te paga uma diária muito boa, pode ter certeza que ele sabe que você vai fazer 3 vezes mais do que você é para fazer. No meu caso, no shopping, é dessa forma. Sim. Tipo, em 1 hora eu atendo 4 pessoas. Tipo, só que daí você acaba não percebendo porque você acaba entrando no ritmo, né? Sim, sim. É aquilo que a gente falou anteriormente. Tipo, você tem que jogar o jogo. Eu não tinha como estar ali analisando várias, tipo, você tem que fazer bem feito e rápido, porque precisa gerar, rodar, né, e dar espaço para fazer dinheiro. E precisa fazer a sua diária valer para o dono do estabelecimento, né? Sua diária precisa valer para ele pagar, porque ele sabe que está lhe pagando muito bem, ele sabe que está pagando uma média muito alta de valor para você. Certo. Né? E na questão dessa diária aqui, deixa eu apertar ele um pouquinho mais. Você pode falar para o pessoal, por exemplo, em um ambiente como esse, por quanto sai a diária de um barbeiro? Pronto, ó. É complicado falar. A gente vai falar, eu vou falar, eu falo que não tem problema em relação a isso. Mas, pessoal, a minha realidade é uma, né? Eu só consegui entrar desde quando eu vim do Brasil, desde quando estava no Brasil, desculpa. Eu queria ter a experiência de trabalhar nessa barbearia, porque ela é a única do shopping, do maior shopping daqui, então a visibilidade para você é muito boa. Então eu sou o único brasileiro que entrou lá, o primeiro brasileiro a ter a oportunidade de trabalhar nessa franquia. E então eu fui, né? Eu tentei, aí da terceira vez eu fui para a entrevista, passei, só que eles exigem que você fale inglês, que você tenha o mínimo
a possibilidade de você se comunicar. E se você quer seguir a carreira, mas você não tem um talento, porque meu inglês é um inglês que está, né, relativamente bom, mas muito melhor do que meu inglês é meu talento. Então eu consigo entregar muito melhor do que o que eles esperavam. Então eu uni o útil ao agradável, passei, né? Fui o primeiro contratado, brasileiro contratado lá. Então, lá eles trabalham, nessa barbearia, a diária, em média, entre 100 e 120 euros por dia, certo? E é de 8 horas de trabalho. Nos dias de 8 horas de trabalho, você só trabalha 7 horas. Porque você tem 1 hora de intervalo. Então o intervalo é pago. Um intervalo é pago, sabe? Porque é muito busy. Sim. Dia de domingo, eu trabalho 5 horas. O shopping abre 5 horas. Sim. Então eu tenho 30 minutos, é a metade do tempo. Então o break é pago e é uma diária alta, de 100 a 120. Você já sabe que é muito alto, não se paga isso. E por isso que o cara explora, né? Não é explorar, ele paga porque ele sabe que você está produzindo muito. Sim. Então, essa é a média salarial, então, de um barbeiro, de um cabeleireiro, trabalhando em um local como esse aqui na Irlanda, né? Exato, assim, tipo, em Limerick especificamente, né? Agora, uma coisa que eu percebo que em Limerick eles exigem muito mais qualificação. Você tem que ser muito bom para ele achar que pode lhe contratar. Eu observo que em outras cidades, das redondezas, vendo nos sites que a gente sabe de busca de emprego, eles querem que você faça só, tipo, que saiba fazer, e as oportunidades são melhores para a área de beleza, tanto Dublin quanto Cork. E o custo, o valor pago é melhor também. Apesar que o custo de vida de lá é alto, mas paga-se muito bem, tem muitas oportunidades. Limerick, eu já tive algumas experiências de testes, de training que eu fui fazer em alguns lugares, e eles querem pagar menos e querem exigir que você seja um grande profissional. Sabe? Então tem esse problema aqui. Eu sempre acho que tem esse problema aqui em Limerick. Porém, é dessa forma. Tipo, a média no geral não sei lhe dizer de fato. Porque tem algumas barbearias que o valor do corte é bem mais baixo. Né? Nesse caso do shopping, como em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Tudo em shopping é um pouco mais caro. E aqui não é diferente. Então o corte na barbearia do shopping é mais caro, consequentemente, o valor que ele paga é melhor do que o que você ganharia na rua. Nas lojas de rua, enfim, no shopping, nas lojas de ruas que tem por aqui, nas barbearias. E você consegue fazer atendimentos a domicílio, por exemplo, se eu quiser agora aqui, Rubens, que horas termina seu expediente, tem como tu vir aqui em casa me atender? Pessoal, existem muitos brasileiros aqui que fazem isso, que atendem nas casas e vão até as casas. Como eu trabalho muito, eu normalmente não faço esses atendimentos em casa, só quando é coisas muito assim, específicas, que não deu por algum motivo. Tipo, dia de segunda-feira é meu day off, é a minha folga. E daí, às vezes, tem um evento para alguém, assim, eu disse, cara, eu vou lá na sua casa pedir, mas eu não gosto de atender em casa. Dificilmente. Normalmente eu atendo em casa meninas, porque meninas no salão é muito caro. Então, como eu falei, eu tenho que seguir o padrão do que é o salão lá no centro, né? Química, principalmente químicas progressivas e tal. É muito caro. Quer falar pro pessoal quão caro é isso? As meninas que estão vindo e querem fazer. Então, se você, menina, que está aí no Brasil e quer saber quanto é que vai custar a sua progressiva, quanto é que vai custar aí, sei lá, comenta aí quanto que as meninas iriam gastar num salão de beleza. Isso. Luzes, né? Luzes aqui é uma média de 180, a partir de 180. Doeu aqui mesmo. De 180, né? Se você quer uma coisa bem feita. E olha, às vezes não sai nem bem feito, né? Sai marrom. Isso eu tô falando dos outros, né? E progressiva, né? Alisamento é a partir de 160 no salão. Cara. Essa é a tabela que a dona do salão me passa. E aí eu dou a opção para as meninas. Ou vocês fazem aqui, né? O corte normalmente eu faço lá. Porque o corte é relativamente barato. Quão barato? É 35 euros. Um corte de cabelo feminino. Perfeito. E masculino, no salão que eu trabalho, no centro é 15, o corte masculino. Na barbearia do shopping é 22. Entendeu qual a diferença? Por isso que ele lá paga bem a diária. E a progressiva, aí eu falo para as meninas,
eu posso fazer em sua casa. Porque para mim, eu quero poder ajudar também. Eu estou aqui para ser ajudado e para ajudar. Então, bora colocar aqui numa balança agora aqui, bora criar uma balança. Você fazendo esse mesmo tipo de procedimento no Brasil e fazendo esses procedimentos aqui na Irlanda. Você acha que é uma coisa que compensa? Dá para mim um comparativo, eu que não sei, por exemplo, quanto custaria um trabalho desse no Sim. Brasil e sabendo agora quanto custa aqui na Irlanda. Se você é um bom profissional, tá? E eu não lembro o nome do rapaz que entrou em contato comigo, mas ele sabe de quem eu estou falando. Ele é um grande profissional. Uhum. E daí eu falei para ele o que eu vou falar para vocês. Se você é um ótimo profissional e você deseja atuar aqui nessa área, você precisa primeiro começar pelos brasileiros, Uhum. né? E saber que o inglês vai ser fundamental na sua área se você quer partir para atender outras pessoas. E vai ter público para você. E lembrando que você chega aqui e ninguém te conhece, o network é muito importante. E você tem que lembrar sempre que o outro que está aqui junto com você é tão estudante e ganha e luta para ter sua grana, para trabalhar e pagar suas contas, suas renovações, que não são tão baratos. Uhum. Então tem que ser um preço justo, né? Entregar qualidade. Então, um corte que você cobraria no Brasil, sei lá, R$70, você compraria pouquíssimas coisas com isso. Tô falando da média do meu corte, R$80, R$70 no Brasil, para homem. E aqui você ganha 15 euros, você consegue comprar, o poder de compra é muito maior. Uhum. Então essa para mim é a melhor comparação. Sabe? Essa tipo é a vantagem que você viu. Que eu acredito que você trabalha e você consegue manter uma renda. Uhum. É interessante. Porém, até você atingir um público grande, você precisa ter uma outra, você precisa estar paralelo com outra carreira, né? Sim, sim. Então, estudar o inglês e trabalhar, porque você chegou aqui. Acredito eu que só depois do quarto mês, quinto mês, você consegue manter uma cartela de clientes ou um ano brasileiros. Sim. É maior. Mas no começo você precisa estar se dividindo em duas tarefas mesmo. O que eu penso, se você quer entrar no mercado de trabalho, se você é um bom profissional e você quer vir para cá, primeira coisa, cara, estude muito inglês para todas as profissões. Mas a nossa profissão da área do beleza, você precisa se comunicar, você precisa entender o que a pessoa quer. Entender, eu nem digo tanto porque a gente não entende, ele não se entende, imagina a gente, mas pelo menos você saber o básico e tecnicamente falando, saber o que você vai explicar para aquela pessoa. E você precisa falar as coisas básicas, entender, explicar para a pessoa com o seu inglês que eles vão entender você. E aí é de fundamental importância. Quando você chega aqui no mercado de trabalho, para você ingressar no mercado de trabalho dentro da área irlandesa, você precisa ter um domínio muito maior do que apenas entender e falar o básico. Você precisa ter um domínio muito profundo do inglês. Por quê? Senão você vai ficar muito frustrado ou frustrada em não conseguir se comunicar. Isso baseado na minha experiência, onde eu passei por 4 estabelecimentos de salões. Então foram 4 estabelecimentos que eu fui fazer trail, que eu fui ver como era para ver se eu queria trabalhar lá. E eu percebi que é muito complicado, porque eles falam muito diferente, é um inglês muito, muito rabiscado, muito complexo, e você se sente meio inseguro. E oportunidade para tudo tem. Porém, eles exigem aquilo que eu te falei, eles exigem muito que você tenha muito conhecimento. Acredito eu que para uma pessoa que tenha um domínio aqui, que eu vejo no mercado, de extensão de cabelo, que quem coloca tipo... extensão de cabelo, né? Coloca mega hair, essas coisas assim, acho um mercado muito bom. Elas fazem bastante isso. E quem trabalha com colorimetria, que é a parte de luzes, né? De puxar luzes e tal. Daí se você domina o corte, ótimo. Então, os 2 mercados que eu vejo que precisa tem uma alta demanda, que tem uma alta demanda das mulheres é as boas luzes, tanto para brasileiras que as brasileiras não conseguem encontrar, né? Bons profissionais aqui em Limerick, vamos falar por Limerick. Sim. E de extensão. Então, você que tem todo esse domínio e quer trabalhar aqui, se dedique já no inglês. Desde ontem já começa a estudar inglês. Isso. Chegando aqui, você foca no inglês e vá correndo atrás. Porque aí é aquela coisa, né? A boca a boca vai chegando as pessoas. E aí você, se não souber, você pede foto,
O que eu gostaria de dizer para vocês é que estudem muito mesmo antes de chegar aqui. E quando chegar aqui, foquem no inglês. Não queira mudar os hábitos deles. Tá? Você é um grande técnico aí de colorimetria, você chega aqui, você quer impor sua técnica. É melhor que você tente ver uma foto, peça para que a pessoa mostre uma foto, para que você possa entender aonde ela quer chegar e você tentar oferecer o melhor. Porque muitas vezes você sabe o que fica melhor naquela pessoa, mas ela não se vê daquele jeito que você quer. Então você tem que se adaptar àquela realidade. Onde eu trabalho, a proprietária, ela faz 3 cabeças de luzes sozinha. Caralho. Tipo, ela atende 3 ao mulheres mesmo tempo. ao mesmo tempo. Vocês que são da área de cabelo, vocês sabem que isso é perigosíssimo. Ela tá lá puxando, fazendo tipo 3 mulheres lá com papelotes na cabeça. Nossa. E outra coisa, pessoal, da área de cabeleireiros que querem trabalhar com química aqui, você precisa ter uma autorização. Importante. Para você atuar na área de cabelo aqui, na área de colorimetria. Pode ser que alguns salões não exijam de vocês, mas essa autorização existe. Essa autorização existe, é necessário. Tá? Que você tenha, quem tem interesse de fazer aqui de forma legal, para trabalhar nos salões fazendo isso. Por isso que eu não faço, porque eu não tenho essa autorização. Perfeito. Né? E você precisa se organizar e ver como você tira essa certificação aqui na Irlanda para poder atuar nessa área. Aqui em Lima é que precisa, certo? Então, é isso, Rubens. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. E vocês que têm mais interesse, você ainda tem mais dúvidas sobre esse mercado, quer saber um pouco mais, o Instagram do Rubens vai estar aparecendo aqui embaixo, como já ficou aparecendo aqui durante o vídeo, mas você pode ir lá nas redes sociais dele, entrar em contato, tentar tirar alguma dúvida, fazer amizade com o Rubens e tal. Então, o Rubens está aí aberto aí a receber vocês e tirar as dúvidas de vocês. Não é isso, Rubens? Isso. Pode mandar as perguntas. Eu também tenho um canal no YouTube, lá pelo meu Instagram vocês entram lá no meu canal no YouTube, que é só para a área de beleza, viu, pessoal? Eu não falo assim como o Gabriel, que vem aqui falar muita coisa, trazer informações importantes para vocês sobre esse mundo aqui. E o canal dele vai estar aqui embaixo também, então, para que a galera possa conhecer. Perfeito? Bem. Obrigado, Gabriel. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço. Você assistia ele aí, como vocês estão assistindo, e hoje nós estamos juntos aqui. E é muito boa essa parceria. Muito obrigado. Que legal. Vocês adoram. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e tchau, tchau.